Boa tarde, alunos. Boa tarde a você que está visitando o nosso canal. Eu sou o professor Júnior e você está no canal. A aula de hoje é a aula 3, voltando com estatística com o programa Excel. Nessa aula 3 eu vou falar então de variância e desvio padrão. São medidas de dispersão em estatística. Variância e desvio padrão são valores que nos mostram o distanciamento do valor da amostra em relação à média. Ou seja, quanto maior for esse valor, mais heterogênea ou mais espalhados estão os dados. E se for o contrário, quanto menor for o valor da variância do desvio padrão, mais homogêneo é a amostra, ou mais os dados estão mais junto da média. Variância e desvio padrão são usados para critério de classificação. Bom, na nossa aula então no Excel, aqui no Excel eu tenho um exemplo. Vamos imaginar então que eu tenho uma sala de aula, eu tenho 20 alunos. E aí eu separei, são 20 alunos, 10 meninos e 10 meninas. Desses 20 alunos, eles estão então com as notas, eu tenho coluna de idade, coluna sexo, masculino e feminino, e as notas de matemática. Eu vou dividir esses 20 alunos em dois grupos. Então eu vou pegar o grupo feminino e depois eu vou pegar o grupo masculino. Vou dividir então o grupo feminino. Percebam então que a minha tabela aqui com esses 20 alunos, eles estão espalhados aqui também. Está fora de ordem, eu tenho... está misturado. Eu vou usar então a função dados filtrar. Então eu vou clicar em sexo, vou colocar filtro e aí eu vou classificar de A a Z para facilitar para mim copiar e colar. Então eu tenho só as meninas agora, as 10 primeiras meninas. Então eu venho aqui, copio. E aí eu venho aqui e colo no grupo 1. Agora eu vou copiar as idades. Copiar. E as notas. Copiar. E aqui colar. Pronto, meu grupo 1 está separado. Vamos então calcular a média das idades. Na outra aula eu já mostrei como calcular a média, então eu vou escrever média. Na outra coluna a gente aperta o sinal de igual. Escreve média com acento. Dá 2 cliques então na média e aí a gente seleciona o intervalo. Dá o Enter. Então eu tenho uma média de 17,9 na idade. Calcular a média das notas, então. Deixa eu centralizar esse dado aqui. Vamos calcular, então, a média das notas. Igual, média, 2 cliques, seleciono o intervalo, dá um Enter. E aí eu tenho uma média de notas de 8,7 do grupo 1, que é o grupo das meninas. Agora, então, nós vamos calcular a variância. Então, eu vou escrever variância. Cálculo da variância, a gente aperta o sinal de igual, escreve variância e aí a gente vai clicar em variância da amostra, que é o primeiro aqui, ó. Estima a variação com base em uma amostra. Como é uma amostra, então é o primeiro aqui, tá? 2 cliques, seleciono o intervalo e aperto o Enter. Centraliza esse valor. Então a variância da idade desse grupo, 6,1. Calcular a variância das notas, então. Aperto igual, variância, 2 cliques, seleciono o intervalo e dá o Enter. Centralizo o valor. Então, está variando em relação à média 0,9. Vamos calcular então o desvio padrão, que é um outro cálculo de medida de dispersão. Nós escrevemos desvio padrão. Clica no igual. Então aqui vai ter, ó, desvio médio. Depois, com a setinha de baixo do teclado,
desvio padrão a partir de uma amostra. Então é o nosso segundo item aqui, ó. Dá 2 cliques, seleciona o intervalo e dá um Enter. Aqui 2 casas depois da vírgula, tá? Então a gente vem aqui, ó, volta. Então 2,47. E vou calcular o desvio padrão das notas. Clica no igual, escreve desvio, segundo desvio aqui, seleciona o intervalo e dá um Enter. 2 casas apenas depois da vírgula. E aí eu vou centralizar esse dado aqui. O que dá para entender então disso daqui? Ó, a média de idade desse grupo das meninas está na média 17,9. Dessa média teve uma variância de 6,1 em relação à média. E o desvio 2,47. A gente guarda esses valores, tá? Das notas a mesma coisa. Eu tenho 8,7 a média, variou 0,9 e teve um desvio padrão de 0,95. A gente guarda esses valores. Variância e desvio padrão, ela só tem sentido quando eu vou comparar com outro grupo. A média ainda a gente consegue entender ela pelo grupo, mas não tem sentido nenhum variância e desvio padrão num grupo só. Então lembrem-se, variância e desvio padrão para a gente comparar dados de 2 ou mais grupos. Então agora eu vou fazer o grupo 2, que é o grupo dos meninos. Eu escrevo aqui grupo 2, deixa eu escrever aqui embaixo. Grupo 2, idade, notas. Idade. Centralizo. Vou selecionar então os meninos. Copiar, colar. Vamos na idade agora. A gente copia. Colou aqui. Agora as notas. Pronto, meu grupo 2 está montado. Deixa eu só... Vamos colocar as bordas aqui para ficar melhor. Pronto. Então no meu grupo 2, vou calcular a média. Cálculo de média. Botão de igual. A gente escreve média com acento. 2 cliques e aí seleciona o intervalo. Centralizar esses dados. Pronto. Média de idade, agora média das notas. Duas casas depois da vírgula. Isso. Variância, então. A gente escreve variância. Então, variância. Sinal, clica no igual. A gente escreve variância da amostra. Então, é o nosso primeiro item aqui. 2 cliques, seleciona o intervalo. Dá um Enter. Variância das notas, então, igual. 2 cliques, seleciona o intervalo, dá um Enter. Agora o nosso desvio padrão. Igual. Desvio médio e desvio padrão, que é o segundo item. Seleciona o intervalo e dá um Enter. Mesma coisa aqui, igual, desvio padrão, segundo item aqui, seleciona o intervalo e dá o Enter. E 2 casas. E aí eu vou colocar
Agora, vamos comparar então os dois grupos. Definição então de variação e desvio padrão. Quanto maior for o desvio e a variância, mais heterogêneo, mais dados espalhados. Quanto menor for variância e desvio padrão, mais homogêneo é o grupo, mais perto da média, os valores. Então, no grupo 1, se eu for comparar a idade, a variância da idade do grupo 1 é 6,1. A variância da idade do grupo 2 é 2. O desvio padrão, 2,47. O desvio padrão, 1,41. Ou seja, comparando os meninos em relação às meninas, os meninos estão, as idades deles estão mais perto, está menos espalhado. Então, se eu comparar aqui, ó, as idades dos meninos estão mais perto, eles estão quase na mesma faixa etária. Aqui, em relação às meninas, eu tenho meninas um pouco mais novas e meninas um pouco mais velhas. Está tendo uma variação maior em relação às idades, certo? Se eu comparar então as notas agora, em relação às notas, no grupo 1 variou, em relação à média, variou 0,9 e 0,95 do desvio padrão. A média então 8,7. No grupo 2, a média 8,72. Teve uma variação de 1,01 e 1 de desvio padrão. Ou seja, o grupo 1 variou menos que o grupo 2. É um grupo mais homogêneo em relação às notas. As médias estão muito mais perto da média geral, as médias dos alunos. No grupo 2 está variando um pouco mais. Não muito, mas dá para perceber um pouquinho de variação. Então tá aí a nossa aula de variância e desvio padrão. Essa foi nossa aula então de desvio padrão. Eu volto com a aula 4. É isso aí, até lá. Valeu!